E já estamos de volta com Temperando o Papo. Ela retorna ao programa, gente, Rosane Martins, ela que é bióloga, química, também autora daquele livro Por que Sonhar, se não para realizar, se lembram? Então, gente, olha só, ela também orienta as pessoas celíacas ou com artrite reumatoide a lidar com essas condições e também encontrar soluções alternativas. Você sabe o que é uma pessoa celíaca? Ela vai falar tudo pra gente e os tratamentos e cuidados também, viu? Seja muito bem-vinda, Rosane. É um prazer recebê-la novamente aqui. Bem-vinda mais uma vez. Estar aqui de volta. Agora explica pra gente o que é a doença celíaca, Rosane? Então, Ariane, a doença celíaca é uma das doenças mais mal diagnosticadas atualmente. Hoje em dia ela ainda permanece, principalmente no Brasil, uma doença que as pessoas podem ter e não saber o que é, né? E o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma intolerância que a gente tem, eu falo a gente porque eu sou celíaca. Sim. É uma intolerância que a gente tem ao glúten, que é uma proteína presente no trigo. Tá, então, o glúten eu acho que praticamente todos nós conhecemos, né, gente? Ao ir ao mercado, né, nós encontramos vários produtos ou não contém glúten ou escrito contém glúten. Exato, quando a gente procura ali no rótulo, então, né? se trata de uma proteína, né? Tem que ler, gente. Tem que ler, exatamente. E é assim, é uma coisa ingrata, porque que nem eu falei, você pode ter a doença e não saber. E o que acontece é que hoje em dia já foram associadas à doença celíaca mais de 55 doenças autoimunes, porque ela é uma doença autoimune, né? Sim. E já Explica a doença autoimune pra gente entender. A doença autoimune, assim, quando você tem ela é uma doença onde o seu corpo começa a atacar o seu próprio corpo. Então, Sim. vamos dizer assim, é como você tem um cãozinho de guarda, de repente ele se volta contra o próprio dono e ataca o dono. Então, as doenças autoimunes, o próprio corpo, as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, de repente elas começam a atacar. Aí, por exemplo, no caso da doença celíaca, as células do nosso sistema imunológico, a maioria delas está presente no trato digestivo, né? E na doença celíaca, elas veem o glúten como sendo invasor. Então, elas atacam aquela proteína, o glúten, né? E elas travam uma verdadeira batalha a nível do trato digestivo. O que acontece? Isso, o que acontece com o nosso corpo? O que acontece é que ali acontece uma inflamação. Então, a pessoa tem uma inflamação, vamos dizer, se você não tem a doença, sempre existe algum nível de uma inflamação basal. Mas, quando você começa a ingerir o glúten que você não é, vamos dizer, alérgico para ele aquela inflamação começa a aumentar. Com isso, a gente tem uma série de vilosidades no intestino, né? Onde acontece a absorção de todos os nutrientes que a gente precisa para a nossa saúde e tudo. Sim. Essas vilosidades, elas começam a diminuir. Quando elas diminuem, a absorção começa a ficar prejudicada. Principalmente, por exemplo, no caso da doença celíaca, a absorção, o problema maior se dá na parte proximal do intestino delgado. E ali a gente absorve ferro, a gente absorve cálcio, são produzidas enzimas para digerir o leite. Claro. Então, quem tem doença celíaca, geralmente, agora está começando-se a fazer uma associação a problemas, por exemplo, no caso de muitas mulheres, problemas de sangramentos intensos, né, mensais. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz vários problemas de falta de ferro, então levando a anemia. É natural, né? Entendeu? Então, o problema você passa sem ser diagnosticado. E justamente isso, você me falou, existe algum tipo de diagnóstico, como que a gente faz para descobrir se a gente possui essa doença? Então, existe, né? O diagnóstico que eles dizem mais seguros é você fazer uma biópsia do intestino, né? Dar uma partezinha do intestino, para ver justamente como estão essas vilosidades. Agora, hoje, já existem também alguns exames de sangue que, assim, você consegue, através de marcadores celulares, você consegue perceber que existe ali uma possibilidade de uma doença celíaca, né? Eles indicam isso, que foi o meu caso. Eu fiz um exame de sangue metabólico, né? Foi num exame de sangue fora, no laboratório Metametrix,
E ali já apareceu... Foi fora do Brasil. O exame saiu daqui para fora, Tá. né? Eu fiz aqui, mas saiu daqui para fora. E ali já apareceram alguns indicadores da doença celíaca. Então, foi a primeira suspeita. Depois eu desenvolvi a segunda doença, que foi exatamente a artrite reumatoide, né? Que também é uma doença autoimune e que leva a uma série de problemas de Qual saúde. problema, por exemplo, você teve? Então, no caso da doença da artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide é uma doença sistêmica que ela não somente pode atacar as juntas, né? Você começa a inflamar, tem uma série de problemas de inflamações e também ela pode atingir outros órgãos, porque como ela é sistêmica, ela está no teu corpo inteiro. Então, ela pode atacar outras coisas e você nem não se dá conta, né? E assim, atacar como? De novo, o sistema imunológico, ele começa a querer não entender que aquilo é parte de você. Então, ele vai e combate. Eita. E Rosane, querida, olha só, você precisou usar bengala. Como é que foi o processo para você se livrar dela? Então, foi muito bacana, viu? Porque, assim, depois que... foi um processo lento, mas que, através de muita pesquisa, né? Eu sou bióloga, sou química, então eu fui pesquisar muito, ler muito na área médica, Tudo no na Brasil? área nutricional, tudo aqui. No exterior, eu acredito que o estudo seja bem mais a tal coisa, né? avançado, Eu, graças né? a Deus, tive a oportunidade de ir para fora, então trouxe muito livro de fora, Tá. porque aqui, às vezes, é mais difícil você ter acesso. E através de toda essa pesquisa, todo esse estudo, eu acabei encontrando respostas alternativas para não ter que entrar na medicação, por exemplo, que, vamos dizer, da medicina tradicional, a medicação para essas doenças são medicações extremamente fortes, que não era uma opção para mim naquele momento. Então, eu fui para uma área alternativa. Aí você fala, qual foi, Rosane? Dieta. Simplesmente mudei a minha alimentação. Né? Então, assim, tanto para... É isso que justamente você indica. E exatamente é esse tipo de acompanhamento que hoje eu faço para quem tem interesse de estar lidando com essas doenças autoimunes de uma forma mais, vamos dizer assim, porque quer ou não, Ariane, as drogas, você conserta uma coisa ali e estraga outra aqui. Dói o estômago, E elas acelera o batimento cardíaco. Elas acabam trazendo outros problemas de saúde. E através da alimentação eu consegui controlar tudo isso sem ter que entrar numa medicação mais forte, mais séria. E controla até hoje. Parabéns. Mas, por exemplo, assim, no mercado, como essa doença não é tão comum, quais são as alternativas de alimento mesmo? No caso da doença celíaca, assim, o tratamento da doença celíaca é não comer glúten. Né? E como a gente sobrevive? Como é que sobrevive? Então, esse é o primeiro susto, né? Sim. E as pessoas me perguntam, você sofreu muito para igual parar o de susto comer? do diabetes, assim, só pra gente ter um parâmetro? Não, Não pode tem- mais comer açúcar? É mais ou menos isso? Diminui É carboidrato? exatamente isso. É? Ah, É então vamos exatamente lá. isso. Não pode comer, ponto. Mas nem um pedacinho? Não. Por quê? Porque você vai causar toda aquela questão passar mal. inflamatória no seu trato digestivo e vai acabar tendo outros problemas muito mais sérios. Então, é assim, às vezes me perguntam, mas como é que é não comer? Tranquilo, porque hoje já existe aí no mercado uma série de produtos Por quê, alternativos. por exemplo, né? Porque às vezes alguém de casa pode estar nos assistindo e assim, interessante a gente falar o que comer, né? Dar essa orientação mais prática, porque você realmente é uma estudiosa e vivenciou isso. E passou por Exato, barreiras. eu vivencio. Vivencia e passou por barreiras, assim, que muitas pessoas devem estar nessa fase dos medicamentos e sofrendo, É né? uma coisa Porque muito triste, Ariane. Eu andei de bengala, eu não conseguia me locomover. E graças a Deus hoje eu não tenho nenhum problema de articulação. Arrasou. Faço ginástica 3 vezes por semana. Vocês já me viram aqui várias vezes e nem super sim, bem, sim, né? é verdade. Então, é assim, é uma coisa que... O que Café as da manhã, pessoas podem o que comer? você faz? Gente, come alimento natural. Tudo que é processado é sinal de perigo. Então, assim, come fruta, come legume, o que vem numa caixinha, o que vem numa embalagem de lata, o que vem num
um isopor, ali existe perigo. Tá, mandioca, você não pode Produtos comer. orgânicos. Tem glúten, Sim, não tem? Não. Não? Mandioca não. Ah, só Olha. quando faz a farinha? Nem a farinha. Não. A farinha de mandioca pura, ela Tá. pode ser processada. Se ela for processada numa indústria que lida com produtos sem glúten, ali vem escrito, não contém glúten. Então você encontra Farinha produtos assim. encontra, farinha de milho também você encontra, Então, entendeu? eu fiquei Então, horrorizada com a farinha de aveia. Pra mim, gente, não continha glúten, mas contém. Tem glúten, tem. Granola. Essas granolas que você encontra normalmente no mercado, né, assim, que são processadas, né, alimentos industrializados, a maioria delas, elas têm glúten. Lá fora você consegue comprar, por exemplo, cereais que vem escrito sem glúten. Aqui eu acho que ainda não tem. Mas a gente tem muita alternativa, tá? Já existem muitas empresas trabalhando com os produtos sem Dá glúten. pra fazer uma então, dieta não gostosa. é o fim do mundo. O fim do mundo é Faz você ter bem, saúde. é verdade. claro. Faz bem Então, pra saúde, dá é pra verdade? comer Eu bem. troco brincando um pãozinho, nem olho mais para ele. Arrasou. Entendeu? É uma questão de hábito também, né, Rosane? Exato. Tudo é um hábito. Rosane, agradeço você por mais uma Obrigada. participação no programa, viu? Muito obrigada, Ariane. O prazer é todo meu. Quem tiver interesse e quiser estar dando uma olhada e agendar algum bate-papo nesse sentido, meu site é o www.rosane.martins.com.br. Arrasou. Agradeço a sua presença. Obrigada. Obrigado. Todas as informações estarão lá, mas interessante, né? Só aqui no Temperando Papo, viu, gente? A gente sempre com a disposição para te informar, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo nesse feriado gostoso, mas o programa continua e com muita animação, viu? Que eu vou contar lá outro carro. Temperando Papo! Volta já.